tempo, mais raro ainda, nessa casa. Muito obrigado. Passo imediatamente para que a gente possa aproveitar o máximo possível. Doutor Fernando Geiger, pesquisador do IPEA. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite, agradecer ao deputado Marcelo e os outros deputados presentes. É uma honra conhecer o Pedrão, como dizem no IBGE. E eu acho que ele disse tudo, né? É um momento ruim de ter essa honra, né? E me faz lembrar também que os riscos que a gente corre, eu, em alguma medida, já senti na pele. Eu sou treinado e construído na Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que terminou. Então, acho que o recado do Pedro tem que ser muito escutado, porque esse risco existe. Existem outras coisas de caráter pessoal que eu poderia dizer que eu acho que são interessantes, porque mostram também como a medida é meio responsável. A Fundação, quando terminou, surgiu no Rio Grande do Sul a ideia da FIP fazer o PIB, né? E eu trabalhei na FIP. E eu sei que a FIP não sabe fazer PIB. Ela é ótima. Aprendi muito na FIP também. E agora convidaram experts também para tentarem economizar com o censo. E, por coincidência, eu conheço bem os dois. Um é colega meu, aposentado do IPEA, o Ricardo Paz de Barros, e o professor Eduardo Rios Neto, que me deu a oportunidade, inclusive, de fazer pós-doutorado em Austin. É um amigo. Eles não sabem fazer censo. Então, a gente aí vê como são soluções muito mal pensadas e que corre-se muito risco na geração de informações. Tá? Eu tenho a felicidade também de falar pelo nome da Associação dos Funcionários do IPEA, em defesa do censo, e eu resolvi fazer um pouco de ironia, porque eu acho que essa decisão do ministro de economizar e lançar exemplos que o Paulo já destruiu todos, eu não tenho o nível de conhecimento dos detalhes, mas mostra também como ele não tem visão nenhuma estratégica das coisas, porque quando uma pessoa começa a levantar a questão de capitalização sem censo, me dá vontade de rir. E, nesse sentido, eu acho que a mesa tinha que chamar a gente do mercado financeiro, ou quem trabalha com questões atuariais, né? É impossível você fazer sem o censo. Aí dizem que vão tirar a mortalidade. Então, eu acho que isso mostra bem a pouca responsabilidade que se tem em fazer, como o Pedro disse, uma mudança enquanto o carro está caminhando. Afora tudo que eu acho que os municípios têm que ser mais convocados a isso. Eu senti pouca presença até agora da questão dos municípios, que são muito afetados por isso. Tá? Então, eu acho muito estranho a posição do ministro, nesse sentido, de que ele não atende aos interesses de quem ele diz que normalmente está pensando ou ele está querendo, porque é impossível você abrir mão dessas coisas, rendimento, mortalidade, aluguel. Eu lembro que tem uma proposta no governo também, da chamada, não defendo nenhuma delas, tá? Ou também discuto elas, mas hipoteca reversa. Aí estão falando que vão tirar o aluguel. Como você vai fazer isso? E nós estamos na Comissão do Idoso. Então, mesmo para as propostas que eles colocam à mesa de mudanças em alguns sistemas, como a hipoteca reversa para o sistema previdenciário, ou a questão da capitalização para o sistema previdenciário, não tem como retaguarda a continuidade do censo. Então, a gente vê, em alguma medida, a falta de planejamento, e mesmo de ser coerente com as suas propostas e com as suas ideias. É impossível colocar suas propostas de pé sem um censo demográfico que tenha uma captação de renda, de aluguéis e de mortalidade. Eu vejo isso como uma oportunidade, e aí eu vou para algumas perguntas, de quem são os prejudicados. Eu acho que a gente tem que ampliar o leque de prejudicados. Nesse sentido, eu, como pesquisador do IPEA, acho um prejuízo imenso ficar sem um censo demográfico. E eu acho que o IBGE apresentou, no caso do censo agropecuário, seu corpo técnico, uma possibilidade, assim, fizeram mágica, vamos dizer, porque eu acho que não cai a qualidade. Na verdade, você tem, eu que sou usuário, atraso na divulgação dos resultados do IBGE, não porque a equipe técnica queira, tá? Todas as pesquisas que não têm agenda corrente, como a POF, vai atrasar, o censo agropecuário também, porque é uma equipe enxuta, o IBGE precisa de recursos. O que eu ouvia dos outros censos, eu não sei se é uma verdade, é que você tinha problemas de cobertura, tinha que ter mais busca ativa. Isso daí eu acho que é justamente o que mostrava que o IBGE precisava de mais dinheiro, não menos. Então, é outra coisa que eu acho muito gozado. Sobre os custos, eu acho que na verdade, os investimentos, como disse o colega do IBGE, tem um artigo bom do Rogério Barbosa e do José Svalco, no Nexo, que é interessante em termos de custo, mas eu sempre me perguntei isso,
de quanto que dá para economizar. E todo mundo me comenta que não, a diminuição da amostra ou a diminuição do questionário não vai ter impactos econômicos. É verdade que se o governo fosse mais claro, ele também poderia mostrar que ele já tinha feito uma política de diminuição do custo do censo, ao você estar na atual situação do mercado de trabalho e ter um ministro da Educação que deixa os alunos assustados. Então, nós vamos conseguir contratar a preço mais barato, possivelmente, bons recenseadores. Mas nem isso eles botam à mesa, né? Que o atual momento econômico e como está a universidade, possivelmente você vai conseguir ter recenseadores, estudantes de boa capacidade, uma concorrência grande. Mas não se leva a isso, mostrem os números. Isso é outra coisa que eu procurei e não se mostra. Tá? E como eu disse, todas as sugestões que surgem, quando surgem no Zoom, são de especialistas que vão diminuir ou reduzir questionário ou algum desenho amostra, e são pessoas que eu considero que não são conhecedoras da profundidade do que é uma geração de uma gestação de um censo. Para mim, quem faz um censo deve ser um engenheiro a cabeça da pessoa, não de um pesquisador, de um professor ou de um técnico do IPEA. Eu acho que isso é uma operação grande, e eu acho que até um desrespeito com a história da casa, as pessoas de vez em quando se arvorarem a saber. A gente no IPEA também tem esse grave risco. A gente gosta de dar palpite na vida dos outros. Eu tenho defendido muito para a gente ser pouco palpiteiro. Ou seja, eu falo isso, inclusive, quando a gente quer mais publicidade dos dados da Receita, do SERPRO, a gente, em vez de ter uma postura de colaboração, a gente vai cobrar como eles tinham que fazer. Isso não existe. E eu acho que isso mostra também a presidência do IBGE devia levar mais abrir seus ouvidos para os seus funcionários e para a expertise que lá tem, inclusive no caso do censo agropecuário. Discutir economia de fato, não vir com um pacote irrisível, como mesmo mostrou o Pedro em alguma medida, né? E aí, se você for ver os componentes de custo, não tem como diminuir. E são 240 mil recenseadores, né? Eu acho que esse é o custo. Se você diminuir o questionário, você não vai fazer mais questionários por dia. E, como eu disse, pelo que se sabe, uma grande dificuldade que hoje tem na cobertura do censo é a negação, ou seja, a revisita. É esse o problema do censo. Então, você pode piorar muito em qualidade. E quanto mais você tem problemas, e as pesquisas eu acho que têm mostrado isso, mais o trabalho de bureau fica grande para você ver os possíveis ajustes daquele problema que você teve em campo. E quanto são menos pessoas, mais demoram. Então, menos a gente fica conhecendo as coisas. Tem que dar um basta a esse processo, porque esse processo pode levar, como na minha história mostrou, ao fim de uma instituição. O Rio Grande do Sul não calcula o PIB mais. Na verdade, uma instituição de 50 anos também foi. Evidentemente que a fortaleza do IBGE não se compara à nossa pequena fortaleza da FEE, que um dia voltará. Mas eu acho que a gente tem que estar com os olhos muito abertos, porque isso tem acontecido constantemente. Na verdade, o que eu acredito, a minha sugestão é isso, trazer mais parceiros que estão sendo prejudicados. É o que eu mais gostaria de colocar, porque esses parceiros estão no espectro todo. Vimos o deputado Sóstenes aqui e falando que vai tirar a religião. Os cientistas políticos vão ficar malucos, nós não vamos saber nada também de como é o padrão eleitoral, e mesmo eles, onde estão os rebanhos a serem conquistados. Eu acho que todo mundo precisa dessa informação e tem gente que está num espectro político que pode ajudar, e, nesse sentido, municípios, eu acho que é muito importante mobilizar, e, principalmente, gente que é ligado à questão atuarial, vamos dizer, no geral, ao mercado mesmo. Eu acho que esses são parceiros muito importantes para mostrar a fragilidade da proposta do Paulo Guedes, e como uma pessoa que fala de orelhada, né? Eu acho que o Pedro foi muito bom para mostrar isso. E, ao mesmo tempo, vai contra os seus próprios parceiros, a quem diz está preocupado, a quem diz também gestar por isso. Como vai fazer uma capitalização sem uma boa apuração do censo demográfico em termos dos ativos, em termos da idade, de quem morre, não morre? Não vejo. Eu acho de uma irracionalidade muito grande. Era esse o recado que eu gostaria de dar. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. São excelentes sugestões, inclusive de encaminhamento.